Sejam muito bem-vindos ao módulo 1, Fundamentos da Qualidade nas Organizações, do curso de Engenharia da Qualidade e Produtividade 1.0. Aqui vamos ter contato com os tópicos introdutórios e que vão nos preparar para aprofundar os módulos seguintes. Então, vamos ver aqui a importância da qualidade, as políticas de qualidade nas organizações, definir missão, visão e valores da organização, a conformidade na qualidade, gestão de processos e qualidade, a busca pela produtividade, que darão base para a estrutura dos nossos estudos, seja ele para você estudante, gestor de empresas ou que queira investir em sua carreira profissional, com cursos, ampliando ou recorrendo a conhecimentos e desenvolver as habilidades e competências que são necessárias na vida profissional. Então, acompanhe esse vídeo até o final e você poderá baixar o arquivo em PDF que fica disponível na plataforma. E aí, a qualquer momento, você poderá ler e rever os assuntos, as dúvidas, se esclarecer. Tá bom? Então, vamos juntos. Vamos ver o ponto, a importância da qualidade, que é o 1.1 do módulo. A qualidade compõe a estratégia da organização para manter-se competitivo. Nenhuma empresa hoje consegue funcionar se não colocar como base na sua estrutura organizacional a busca da qualidade. E a busca da qualidade é atender o cliente para ter lucratividade, para conseguir competir no mercado. Para ser competitiva, é preciso que todos na organização estejam envolvidos com o objetivo de apresentar o melhor possível para o cliente, para atender o cliente de acordo com as suas necessidades e expectativas. A qualidade está relacionada com a capacidade que a organização tem para atender ao mercado em que atua, ou seja, atender aos clientes. E esses clientes, a partir de estudos de mercados, vai se definir qual é o nicho. A partir desse estudo de mercado, da definição desses nichos, monta-se a estrutura para que esses clientes sejam atendidos da melhor maneira possível. No passado, as empresas produziam seus produtos e esperavam com certeza que os clientes apareceriam para comprar. Se você conversar com seus avós, né, com seus pais, há 30 ou 40 anos atrás, as empresas, do Brasil principalmente, elas produziam seus produtos, ou o comércio colocava os seus produtos à disposição, ou os seus serviços à disposição e os clientes procuravam. O que isso significa? Que não havia muita concorrência, que não havia muita oferta. E aí, com certeza, os clientes iriam procurar, porque não tinha outra forma, e todos os negócios acabavam acontecendo. Hoje é completamente diferente. Aumentou-se a oferta de produtos, dos serviços, aumentou-se a busca permanente do melhor atendimento e, com isso, passa a incluir dentro da estrutura da empresa, para ela ser bem sucedida, a necessidade da busca permanente da qualidade. A concorrência era inexistente, como nós falamos, né? Ou pouco influenciadora no faturamento. Com o surgimento da tecnologia, das técnicas de gestão e do aumento dos investimentos em novos negócios, o potencial cliente ganhou mais opções de escolha e, com isso, mais poder de decisão. Nós temos hoje a Lei de Proteção do Consumidor no Brasil. Por que ela existe? Porque o cliente passou a ter mais poder. O cliente passou a ter poder sobre a negociação que ele faz, sobre a aquisição que ele faz, sobre a compra que ele faz. Isso faz com que as empresas busquem o tempo todo conformidade, que é um assunto que nós vamos ver mais à frente. O que é a conformidade? Se não você colocar o produto exatamente de acordo com o que foi definido, com os padrões que foram definidos.
tá? A gestão da qualidade passa a ocupar o espaço da compreensão em relação ao alcance dos resultados empresariais. Deixa de lado a análise puramente subjetiva da excelência. O que é a análise subjetiva da excelência? Todos falam, é muito comum alguém falar, nós temos que buscar excelência no nosso serviço, no nosso trabalho, no nosso produto. O que é essa excelência, se não hoje você conseguir atender os clientes da forma com que eles querem? Ou você faz isso, ou seu negócio fica fora. Passa a ter metodologia, indicador, valor e coerência com as expectativas do cliente com o mercado. Metodologia significa que todo o processo de gestão, ele precisa de saber como ele vai atingir os seus objetivos, como as atividades vão ser desenvolvidas, como os trabalhadores precisam de estar preparados para lidar com aquela realidade, com aquela tecnologia, com aquele objetivo que a empresa precisa e busca. Indicador. Tudo precisa de ser medido. Qualidade precisa de ser medida. Por isso, o curso fala Engenharia da Qualidade e Produtividade. Porque você precisa definir o indicador de performance, o indicador que se pretende alcançar. E aí tem os instrumentos da estatística, que nós vamos ver mais à frente das ferramentas da qualidade, e como nós podemos estabelecer padrões para orientar os processos, para orientar a organização. Valor. Em que consiste o valor? O valor é exatamente aquilo que o cliente quer. Quando se fala em qualidade, nós não estamos falando apenas na qualidade intrínseca. É a qualidade que está no produto ou a qualidade que está no serviço. Valor corresponde ao prazo de entrega, ao pós-venda, ao desgaste que o cliente tem quando ele faz a negociação, quando ele decide comprar o seu produto, e a coerência com as expectativas do cliente e o mercado. Ou seja, quem são os seus clientes? O que eles esperam de você? Então, você precisa de buscar o tempo todo atender a essas expectativas deles, tá? Muitas das vezes, usa-se a palavra excelência para explicar a qualidade de um produto ou serviço quando esse atende às necessidades e expectativas dos clientes. Mas a excelência, ela tem caráter para ser trabalhado, ela tem características para ser trabalhadas. E essa excelência tem que ser a voz do cliente trazendo para dentro da empresa. O termo qualidade é oriunda do latim, que significa propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas, capaz de distingui-las das outras. Isto é uma outra característica importante e fundamental, porque se queremos sobreviver no mercado, competir no mercado, nós precisamos de ser diferente dos concorrentes. Se nós somos profissionais e trabalhamos em setor onde a qualidade ela tem um padrão para ser alcançada, nós precisamos de desenvolver habilidades e competências que nos colocamos em condições de atuar naquela função. Se nós pretendemos investir em concursos, nós precisamos de ter conhecimentos profundos desses assuntos para nós conseguirmos ser competitivos. Tá? Aí ele continua, né? Segundo a American Association for Quality, qualidade é um termo subjetivo que cada pessoa ou setor tem sua própria definição. E com isso nós vamos ver nos próximos módulos vários conceitos e cada conceito partindo de alguma lógica. Nós vamos ver do Crosby, Juran, Feigenbaum e outros, onde cada um parte de um conceito, de uma ideia original para se definir qualidade. Mas no final, todos eles vão se constituindo dentro de uma mesma lógica, de um mesmo objetivo, que é colocar o produto de acordo com o que o cliente espera. Tá? Como vimos, o objetivo da qualidade é atender às necessidades e expectativas do cliente. E, por outro lado, a qualidade pode ser vista como pela ótica do consumo entre a organização e o mercado e suas cadeias de relacionamento entre clientes e fornecedores,
que pode sofrer alguma sazonalidade e interferir nos resultados para os clientes internos e externos. Esse é um outro conceito importante que colocaram nesse final desse parágrafo aqui, quando ele fala de clientes internos e externos. Os clientes externos são todos aqueles que estão envolvidos no âmbito da organização. E aí nós vamos ter a organização dividida em setores, em áreas, e cada uma desempenhando a sua função, mas entendendo a complexidade que é e a necessidade de contextualização das diversas áreas para atender um único objetivo. É o que nós vamos ver isso mais lá na frente, quando nós vamos ver que a qualidade ela tem que ser originada de cima para baixo. Ou seja, a alta direção precisa de comprar a ideia da qualidade e aí ela vem descendo. Então esses clientes internos, eles precisam de estar envolvidos, conhecer profundamente qual o objetivo da organização, onde ela pretende chegar, para daí dar a resposta que se espera dele. E os clientes externos, nós vamos ver que são os fornecedores, tá? Os próprios clientes que compram e essa relação que vai determinar onde nós precisamos de estar atento o tempo todo para atender às mudanças que vêm acontecendo no mercado e das exigências desses próprios clientes. A partir daí, nós podemos dar um passo à frente e falarmos sobre as políticas da qualidade nas organizações. Os programas de qualidade implantados nas organizações devem ser de responsabilidade de todos, e em especial, o envolvimento do alto escalão tem papel preponderante para o sucesso, porque é a partir dele que a cultura da qualidade será disseminada e as estratégias definidas. O alto escalão, ou a alta direção, ou o dono da empresa, ele precisa de comprar a ideia da política da qualidade que será implementada. Daí nós vamos ver mais à frente, quando nós precisamos de definir a missão, a visão, os valores, a filosofia da empresa. Se a missão não é clara, ou seja, se não é entendido qual é o cerne da existência da empresa, impossível fazer com que todos trabalhem de acordo com aquele objetivo e dentro daquela mesma linha. Tá? Então, o ponto de partida é a alta direção, o alto escalão, o dono ter conhecimento, não consciência, consciência todos têm de que é necessário, mas conhecimento do que se pretende em relação à organização, do que se pretende em relação à empresa, como ela deve de ser mostrada para as pessoas, como ela deve de ser mostrada para a sociedade, como ela deve ser vista pela sociedade e pela concorrência. Aí nós definimos essa missão, que é o coração, é o ponto de partida do negócio, é o ponto de partida da gestão. Então, são os componentes do alto escalão que possuem as decisões estratégicas e são os responsáveis por definir as diretrizes globais que orientam as estratégias em cada área e processos. Possuem as decisões estratégicas. Aí nós falamos daquele planejamento de longo prazo, né, que é o planejamento estratégico. Ou seja, onde a empresa quer chegar daqui a 5 anos. Né? Quando aí, nesse momento, nós estamos definindo a visão dela. Se nós sabemos onde queremos chegar daqui a 5 anos, é possível definir cada etapa desses 5 anos, do primeiro, do segundo, do terceiro ano. E é preciso daí definir quais são as estratégias para alcançar. E essas estratégias, elas vão acontecer em cada área e em cada processo. Mas é preciso que esteja clara para todas as áreas, quais são essas decisões estratégicas da empresa, ou seja, onde ela quer chegar. E a política da qualidade, após ser implantada, torna-se um ativo da organização e deve ser de conhecimento de todos os trabalhadores. Isso significa que, a partir de que você
chega numa determinada empresa ou organização e você percebe como ela trabalha, como é a relação existente entre o quadro de pessoal, a forma com que ela atende os clientes, a forma com que ela se relaciona com os fornecedores, isso aí torna-se um ativo, uma marca. E essa marca, ela tem que ser trabalhada o tempo todo. Então, para nós falarmos em políticas da qualidade, nós precisamos de definir esse médio e longo prazo, para que o curto prazo atue do dia a dia e consiga chegar lá. E deverá contemplar o atendimento dos clientes, do ambiente interno e externo em que a organização atua. Falamos no tópico anterior sobre o ambiente interno e o ambiente externo. Tá? Esse ambiente externo, hoje, nós vamos estar envolvidos com grandes mudanças que aconteceram e muitas leis que ficam protegendo esse ambiente externo. E essas leis precisam de ser observadas pela organização, pela empresa, para que ela não se perca, para que ela não seja envolvida em processos ou coisa do tipo. Nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de relações com o mercado, né, das leis que estão aí exigindo que nos estruturemos para que consigamos atender e não ter nenhum tipo de problema. Então, esse ambiente interno e externo, ele precisa de ser observado o tempo todo. Bem, após definidas as diretrizes da política da qualidade, a organização deverá buscar adequação quanto aos elementos humanos, os recursos materiais, tecnológicos e de conformidade. Isto implica dizer que a política de qualidade da organização deverá atender aos clientes, aos sócios, os colaboradores, à comunidade. Outro aspecto importante que nós precisamos de observar aqui. Toda empresa existe para dar lucro, seja para o dono, ou seja para os sócios, ou seja para os acionistas. Então, todo direcionamento e toda diretriz definida enquanto política de qualidade, ela deve buscar esse objetivo. Deverá incluir os colaboradores nesse processo. Por quê? O colaborador bem remunerado, o colaborador motivado, ele vai dar um retorno maior. E a comunidade, que é tudo que está à volta, como nós falamos, que é um aspecto extremamente importante e que as leis estão aí para obrigar e fazer com que todas as empresas se enquadrem e não fuja desse cumprimento e com isso evitar problemas maiores, né? Do item 1.3, nós vamos trabalhar definir a missão, visão e valores da organização, que é o ponto de partida. Não são os recursos de investimentos, não são as tecnologias utilizadas, não são os melhores fornecedores. Porque se nós produzirmos e colocarmos no mercado e começarmos a trabalhar sem darmos uma diretriz, uma direção, dificilmente vai dar certo. Dificilmente vai conseguir sobreviver no mercado, tá? Então vamos lá. Para implementar a política da qualidade, a organização deverá definir a missão que irá orientar todas as ações em que ela estiver envolvida. A missão é a razão de ser da organização e deve definir os objetivos de negócios, apresentando para o mercado o que orienta suas atitudes em relação ao que ela faz, para que existe comportamentos internos e externos, seu diferencial competitivo, seus valores e princípios éticos. E quando ele está te falando desses princípios éticos, envolve tudo que você possa entender por ética. Tá? Como ela vai lidar com seus colaboradores? Qual é o sistema de gestão que vai adotar? A relação de responsabilidade, a relação de autoridade do seu ambiente interno com seus colaboradores.
Em relação aos aspectos legais, trabalhistas, tá? Em relação aos seus aspectos legais com o fisco, esses princípios éticos, eles vão nortear toda a vida da empresa, toda a vida da organização e vão orientar as atitudes internas, o comportamento interno de cada um dentro da sua função, cada um dentro do seu nível de responsabilidade, dentro do seu grau de responsabilidade. A missão deve refletir a imagem da organização para o mercado em que atua, para a sociedade, para as organizações, para a concorrência. Cria-se a missão respondendo às perguntas: o que, como e para quem. Cria a missão perguntando ao que você se pretende colocar, como você pretende atuar, como você pretende se mostrar para a sociedade, para as organizações e para os concorrentes. Tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo de missão, são vários, tá? São vários, que responde a essas três perguntas: o que, como e para quem. O exemplo de missão e como desenvolvê-la, eu coloquei aqui da Ambev. Né? Qual é a missão da Ambev? Criar vínculos fortes e duradouros com os consumidores e clientes, fornecendo-lhe as melhores marcas, produtos e serviços. E como ela construiu essa missão? O quê? Criar vínculos fortes e duradouros. Criar vínculos fortes e duradouros. Como fazer isso? Fornecendo-lhes as melhores marcas, os melhores produtos e os melhores serviços. Para quem? Os consumidores e clientes. Vamos entender rapidamente aqui o que seriam esses consumidores e clientes, porque às vezes nós também acreditamos ser a mesma coisa. Vamos simplificar esse raciocínio e dizer que o consumidor é aquele que vai lá e compra o seu produto que você oferece. Comprou, acabou, atendeu a sua necessidade. Clientes são aqueles que compram os mesmos produtos e continuam negociando com a empresa. E continuam negociando e comprando o produto que a sua empresa oferece. E para isso acontecer, para trás nós vimos as diretrizes que são fundamentais. A forma com que vocês se relacionam com ele, os produtos que eles são oferecidos e atendendo às expectativas dele, às necessidades deles, ou seja, resolvendo o problema que naquele momento ele tinha para ser resolvido. A partir da definição da missão, será possível colocar em prática a política da qualidade. Tem vários outros exemplos de missão que você pode buscar, mas esse daqui atende aos objetivos que nós pretendemos, que é um ponto de reflexão em relação a como criar essa missão. Por outro lado, a visão tem por objetivo demonstrar onde a organização quer chegar ao longo do tempo. E a partir daí define-se o planejamento estratégico e as estratégias para alcançar esses objetivos. A visão, onde se quer chegar, ela pode estar relacionada ao tamanho, ao quanto. Ou seja, você implanta uma empresa hoje e pretende-se em 5 anos você atingir o layout máximo dela, onde o layout máximo dela é alcançar um faturamento X. Para você alcançar esse faturamento X, onde você vai atender e abranger todo o layout dela, ou seja, todo o tamanho, o máximo que se pode atingir do projeto, você atingiu essa lucratividade que você pretende, mas a lógica dessa visão ela vai partir de cada momento onde é construído e alcançando cada etapa, avançando cada estratégia. É necessário que a visão seja objetiva, mensurável, temporal, avaliável, ou seja, quando e como os objetivos deverão ser alcançados. Ou seja,
Não adianta você dizer o seguinte: olha, eu estou montando esse negócio agora e eu quero, daqui a 2 anos, estar conquistando um mercado no outro bairro, estar vendendo online, né? Utilizando as plataformas de e-commerce, de marketplace, de ter um negócio online. Bonito. Agora a pergunta é: como você vai conseguir isso? Você tem que mensurar. Ele tem que ser temporal e pode ser avaliável para saber se você está atingindo, se está crescendo dentro daquela mesma linha que você se propõe. Tá? Depois disso, nós vamos para os valores. Né? Os valores são os princípios que norteiam o comportamento da organização e de todos que fazem parte dela. Os sócios, os colaboradores, os fornecedores. É por esses valores que são definidas as atitudes dos colaboradores e a forma como a organização atua e suas reações diante das contingências. São por esses valores que são definidas as atitudes dos colaboradores. Ou seja, eu vou atender bem o cliente, eu vou buscar empatia, eu vou entregar o produto para ele e olhando que ele é o personagem mais importante para o meu negócio. Eu vou me relacionar e procurar conquistá-lo e trazer ele para dentro da minha empresa, do meu negócio e conquistar a confiança e a fidelidade dele. Esses valores, eles são preponderantes para que a empresa sobreviva no mercado, ela se mantenha. Criar um negócio é fácil, manter é que é difícil. Então, é importante que os colaboradores participem da construção desses valores ou se desenvolvam a partir deles, se você entra na empresa a partir que ela já existe. Quando da elaboração da política da qualidade, se a estiver ali, né, se estiver dentro da empresa, para assumirem como sendo os seus comportamentos. O que é isso importante? A participação dos diversos níveis, né? Diretores, superintendentes, colaboradores, chefe de seção, etc. É importante que todos eles participem de alguma forma na construção desses valores, na sedimentação desses valores, porque assim todos assumem para eles como comportamento, como atitude do seu dia a dia. Após sua definição, os colaboradores serão contratados com base nesses valores. Os novos colaboradores serão contratados com base nesses valores. Aí você observa, né, diversas formas de contratação que as empresas existem, e às vezes são questionários e várias etapas do período de seleção e recrutamento, que é exatamente para observar tudo que é necessário, né, que se exige de competências e habilidades desses colaboradores, e aí estão incluídos os comportamentos, os valores que eles têm para ver se eles se enquadram com a empresa onde nós estamos analisando. Feito isso, vamos para um outro assunto extremamente importante, que é a conformidade na qualidade. Quem um dia não comprou um produto e quando recebeu, percebeu que estava fora daquilo que esperava dele? Quantas vezes nós falamos que nós compramos gato por lebre? Quantas vezes nós falamos que a empresa não atendeu as características que ela prometeu? Isso nós estamos falando de não conformidade, de falta de conformidade, que nós vamos ver mais na frente durante o curso. Mas, na verdade, na maioria dos casos, comprou e recebeu os produtos de acordo com o que esperava. O que nós estamos querendo falar aqui? Mais de 90% do que compramos, eles estão dentro da conformidade, estão dentro das características, porque senão seria desastroso, né, se fosse ao contrário. Tá? Mas existem aquelas exceções, e essas exceções elas podem ser suas, podem ser do negócio que você oferece.
E aí você tem que eliminar. E como que você vai eliminar? Trabalhando perfeitamente dentro dos processos e das atividades para evitar a não conformidade. E nós vamos ver mais lá na frente que o custo da não conformidade ele é maior do que o custo da conformidade. Ou seja, você montar todo o seu processo, montar todas as suas atividades, investir em treinamento, em tecnologia, nos fornecedores, é mais barato, porque você vai conseguir colocar o produto ou serviço de acordo com o que o cliente espera. Muito maior será o custo da não conformidade, quando 3% dos seus produtos que foram colocados na rua, que foram colocados no mercado, eles foram não conformes, foram devolvidos. Esse custo é muito maior, porque inclusive inclui aí o custo da insatisfação do cliente, que não vai mais negociar com a sua empresa e vai falar para outro, se ele tiver a oportunidade, que a sua empresa não é boa. Então, o que nós precisamos de buscar aqui o tempo todo? Fazer com que a conformidade seja em primeiro lugar. Portanto, não está fora da conformidade não é a regra. Portanto, não está fora da conformidade não é a regra. Não é o que acontece na maioria dos casos. E isso é bom para os negócios. Foi o que falamos. Tá? Aqui, pulou. Aqui estamos falando de um tema importante na engenharia da qualidade, que é a conformidade que a organização deve trabalhar incansavelmente para alcançar, ao manter seus processos e produtos ou serviços em consonância com as expectativas dos clientes. Nós vamos ver várias vezes durante o curso nós falarmos em processos. Por quê? Todo produto ou serviços que chega ao final, toda a lucratividade que a empresa tem, elas vão depender de como os processos são geridos. E cada processo, ele tem as suas características. E eles precisam de sempre direcionar para aquele objetivo que se propõe, que é colocar o produto ou serviço conforme ao que foi estabelecido, ao padrão que foi estabelecido, e para que o nicho do mercado onde você atende, ele esteja satisfatório. Então, podemos dizer que a conformidade representa o grau ou a medida em que o produto ou serviço esteja de acordo com os padrões estabelecidos e esperados pelos clientes. Ao contrário, a não conformidade representa o grau ou medida em que os produtos ou serviços estejam fora dos padrões e requisitos estabelecidos na satisfação do mercado, das leis dos clientes. Portanto, a conformidade é uma conquista pela gestão eficiente dos processos mediante ações preventivas e evitar as não conformidades. Um outro ponto importante também que nós estamos colocando aqui, ações preventivas, que mais para frente nós vamos trabalhar melhor ela, e não ações corretivas. As ações corretivas devem ser a última coisa que precisa ser feita. Então, nós vamos alcançar a qualidade quando nós fizermos certo pela primeira vez. Nós vamos ver lá na frente um pensador que colocou esta frase: qualidade é fazer certo na primeira vez. Ou seja, não se deve ter retrabalho, porque o retrabalho tem o seu custo. E o retrabalho tem o tempo perdido, valor financeiro perdido e às vezes o não atendimento ao cliente. Então, as ações preventivas, elas são preponderantes quando nós falamos de gestão e quando nós falamos de engenharia da qualidade e produtividade. Ou seja, antecipar toda a possibilidade de problema que possa vir a acontecer. O tópico 1.5, aí podemos dar mais um passo, que é mais um assunto introdutório importante, que vai nos direcionar
dos módulos seguintes é a gestão de processos e qualidade. O que é um processo? Já que nós falamos várias vezes sobre processos, existem vários conceitos sobre processos, mas nós trouxemos esse daqui, que diz: processo é um conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar em um produto especificado para um determinado cliente ou mercado. O que nós estamos falando até agora? Independente de onde você atua, de que atividade você atua dentro da empresa, o objetivo é atender o cliente e competir no mercado. É atender o mercado, atender o nicho, aquele grupo de cliente ao qual nós nos propomos focar os nossos negócios. E aí ele continua: é uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, e inputs e outputs claramente identificados. Ou seja, uma estrutura para a ação. Processos, ele diz que ele é dinâmico. A dinamicidade dos processos, das atividades dentro da empresa, elas precisam de ter uma estruturação onde ela se repita, onde ela aconteça de forma a sempre dar a resposta que se espera naquela atividade. Portanto, o processo é uma ação contínua e dinâmica e de forma estruturada. Aí está a grande questão, onde da importância que tem, onde se você está gerindo um determinado setor, um determinado departamento, ou uma determinada produção, é preciso de você observar continuamente como aqueles processos estão sendo avaliados, como aqueles processos estão sendo desenvolvidos pelo teu quadro de pessoal. Processo diferencia de projeto no aspecto de que este tem atividades definidas. O projeto tem atividades definidas, tempos e objetivos a serem alcançados. Em um processo, vê-se uma sequência de atividades organizadas que transforma as entradas dos fornecedores em saídas para os clientes. Um outro aspecto importante aqui também, quando nós falamos de entradas dos fornecedores. Quando nós falamos do ambiente interno, né, nós falamos de clientes internos, ou seja, todos nós, dentro de uma estrutura na organização, nós somos clientes de alguém, de algum setor, ou somos fornecedores para alguém ou para algum setor. Nenhuma atividade ela encerra em si mesmo dentro da organização. Por isso que nós falamos que o processo é dinâmico e ele tem que ser estruturado. Então, cada vez que nós desenvolvemos a nossa atividade e essa nossa atividade é uma continuidade para atividades do processo seguinte, do setor seguinte, do colega seguinte, nós estamos dentro dessa sequência de atividades que vamos chegar lá. E por isso a importância do conhecimento, onde todos devem ter do início, o meio e o fim do processo. Para daí nós conseguirmos o tempo todo manter o mesmo padrão de atividades e que esse padrão vai trazer qualidade lá no final, trazer a qualidade que se espera lá no final. E aqui continuamos. Um processo tem por objetivo entregar produtos ou serviços com valor agregado para os clientes. Valor agregado, ou seja, valor adicionado àquela atividade que eu fiz. Então, no momento que eu desenvolvi aquela atividade ou produzi aquela matéria-prima, eu tenho por premissa agregar valor, adicionar valor, para que quando ele passar para frente, se for para o cliente interno, ele já vai com aquele valor adicionado, porque ele vai tornar matéria-prima para o trabalho dele ou para a produção dele, e essa matéria-prima poderá ser
matéria-prima mesmo, poderá ser insumo, poderá ser informações, mas que ele vá com valor adicionado. E isso é qualidade. A estrutura de um processo ela é mais ou menos apresentada com esse gráfico aqui, né? Com esse diagrama aqui que nós podemos falar. Nós vamos ter a entrada, ou input, né? Que pode ser matéria-prima, mão de obra, fornecedores ou informações. Vai passar pelo processo de transformação e vai ter a saída, né? Produtos ou serviços ou clientes, né? E ali, quando nós falamos desse sentido também de qualidade, nós precisamos de entender que nós colocamos a qualidade para um cliente que vai consumir o produto que eu produzo, que vai consumir o serviço que eu ofereço, e quando eu falo de serviço, ele exige um cuidado maior quando se trata de qualidade, porque o serviço ele só vai acontecer quando o cliente toma a iniciativa de acessar, quando ele starta, e ali nós não vamos estar presente com ele para ver como vão acontecer as atividades dele. Então nós precisamos, nesse caso, de montar uma estrutura de sistemas, de maquinários, de informações que faça com que aquele cliente, ao usar aquele serviço, e às vezes ele vai ser o próprio processador daquele serviço, eles estejam de acordo com o que ele espera, de acordo com o padrão que foi definido. Por exemplo, se nós vamos no atendimento bancário, e ali, nesse autoatendimento, nós vamos fazer um saque, a estrutura está ali, mas todo o serviço, toda a operação vai acontecer pelo próprio cliente. E aí é preciso de disponibilizar para ele todas as condições, todas as informações, todas as orientações que possibilite a ele executar aquela tarefa que não será mais executada pelo banco, no caso do exemplo que nós falamos. Então, ou também nós podemos estar falando de processos internos, onde cada passo ou cada atividade que nós passamos para frente, ele será saída. E a entrada naquela atividade, naquele setor seguinte, e daí ele dá sequência no processo. Mas nós precisamos de entender que tudo que nós fazemos, eles vão ser entradas que ao ser transformadas ou por nós mesmos ou por outra área, vai resultar numa saída. Então todo o processo é isso. E ele é dinâmico, né? Ele fala, para ser processo é necessário transformar entradas ou input em saída, né? Output. O processo está sempre em mudança em direção à melhoria. O processo deverá estar sempre em mudanças em busca da melhoria. É um outro conceito que nós vamos falar lá na frente, que é melhoria contínua. Todos nós buscamos melhoria contínua. Se nós estamos há 10 anos no mercado de trabalho, há 15 anos, há 20, 30 anos no mercado de trabalho, foi porque nós buscamos melhoria contínua, por isso que nós conseguimos nos manter competitivos. Toda empresa, ela tem que buscar a melhoria contínua, porque tecnologias novas surgem, expectativas novas surgem dos clientes, dos consumidores, exigências de mercado surgem, concorrências surgem, e daí nós precisamos de estar buscando permanentemente essa melhoria contínua. E essa melhoria contínua implica nas ações internas e externas do quadro de pessoal, de tecnologia, de treinamento. A melhoria contínua é a principal atividade presente em um processo e as atualizações devem seguir alguns critérios para atender aos objetivos de qualidade. Primeiro, foco no cliente. O produto que eu estou oferecendo, o serviço que eu estou oferecendo, é para qual cliente? O cliente ele tem características, ele tem exigências, o cliente tem forma, tem valor. E aí nós precisamos de entender como esses clientes são. O perfil deles, né? Porque só assim nós vamos conseguir atender. Tanto que nós observamos, às vezes, você monta um negócio, abre um negócio e não tem cliente. Por que você não tem cliente? É porque o foco não ficou claro.
ou você não se mostrou. Aí entra o marketing, que é um outro assunto, né, que não está ligado diretamente com o que nós temos que fazer aqui. Mas nós temos que identificar esse cliente e colocar para ele exatamente da forma com a forma com que ele espera do serviço ou do produto que nós oferecemos. Valorizar o trabalho em equipe, que é esse é um contexto. Observa que nenhuma atividade desenvolvida, ela inicia e termina por si. Vai estar sempre passando para etapas seguintes. Dentro de um setor, nós vamos ter várias atividades diferentes e elas somadas vão formar o que o setor precisa demonstrar e desenvolver dentro da organização. Então é preciso que esse trabalho seja equipe, e o trabalho em si, para ser em equipe, é preciso de alguns cuidados também que precisam de ser observados. A comunicação existente, a comunicação direta ou a comunicação através de sistemas. Um dos grandes desafios das organizações é estruturar um processo de comunicação que seja eficiente, que atenda aos objetivos, que sejam proativas e que deem sequências no que se espera da atividade. A utilização da tecnologia da informação e comunicação. A indústria 4.0 está aí, presente, que é a quarta revolução industrial. Ou seja, a tecnologia hoje ela acompanha todos os processos e todas as atividades. E aí é preciso que a organização entenda e perceba onde está essa tecnologia e como trazê-la para o ambiente interno. Colocar a empresa orientada para o processo. Ou seja, são as atividades micros que vão dar resultados macros na empresa e na organização. Então é preciso de acompanhar os processos, gerir os processos, reorganizar os processos para que as respostas sejam dadas. Realização de processos simultâneos ampliam as vantagens. Realização de processos simultâneos ampliam as vantagens. Né? Quando você consegue desenvolver atividades onde em vários lugares, ou em 2, 3 lugares, estejam todos trabalhando na mesma linha para se chegar àquele produto final, isso é fundamental, né? E aí nós estamos falando daquela gestão integrada. E essa gestão integrada também ela requer cuidados, tecnologias e gestão. Trabalho que agregue valor, né? Todo trabalho ele tem que agregar valor. Todo trabalho ele tem que trazer valor para quem está executando e para o resultado final. O último tópico é 1.6 do módulo 1, é a busca pela produtividade. É comum ouvir na indústria que é necessário melhorar a produtividade, e esse conceito também é aplicado a serviço. A produtividade se refere à produção ou saída ou output com a utilização dos fatores de produção, e o objetivo será sempre alcançar a eficácia na utilização. O que ele está te falando? Você tem mão de obra, então você tem que buscar o máximo de produtividade da mão de obra em cada uma das atividades. E aí é importante você definir indicadores de qualidade e de produtividade. É preciso você conhecer bem quais são as matérias-primas que são utilizadas nessa mão de obra. Aí tem que observar horário, ambiente, o ambiente, iluminação, barulho, ou seja, tudo que venha contribuir para a produtividade dos recursos humanos. A produtividade da matéria-prima, ou seja, o que a matéria-prima, os insumos que você utiliza pode oferecer para o produto final. Tem que aproveitá-la ao máximo, 100% dela, sem desperdício e com a maior capacidade. A tecnologia é um outro fator. É preciso utilizar a tecnologia no seu máximo, em cada ambiente. É muito comum você contratar a tecnologia, nós contratarmos tecnologia e aproveitar 20%, 30% dela apenas no setor produtivo. Nós precisamos de buscar a tecnologia que vai atender
aos nossos processos, às nossas necessidades, porque senão vira custo. Então, produtividade é tirar o máximo dos fatores de produção utilizados ou dos recursos que são utilizados na produção, no trabalho, na atividade. A produtividade está relacionada aos resultados. Imagine a empresa enviar grupo de profissionais e recursos para fazer instalação de ar refrigerado em um cliente e, ao final do dia, não avançar na instalação por falha de projeto. Quanta perda de produtividade houve? E a produtividade significa lucratividade. Quando ele falou que de falha de projeto, significa que antes de qualquer implementação de qualquer atividade, é preciso de desenvolver o projeto. E o projeto é que vai nortear todas as linhas de ação, todos os movimentos e atividades, momentos para ser alcançado, para ele ser alcançado com eficiência. Sobre o projeto, nós vamos falar também mais para frente e metodologias que podemos utilizar quando nós implementamos um projeto. O FEMEA é uma das metodologias que nós podemos utilizar. Nós vamos avançando durante o curso. A inexistência da produtividade é traduzida em custos, perdas e insatisfação do cliente. E isso vai representar negativamente para os negócios, para a empresa. A produtividade pode ser analisada sobre os seguintes aspectos. Produtividade é igual a saída ou a saída dividido pelo input. Se positiva, se nós alcançamos a produtividade ideal relacionados com as entradas que nós tivemos, ou de mão de obra, ou de matéria-prima, estamos ótimos. E nós precisamos observar exatamente isso, se nós estamos alcançando os objetivos. E os recursos utilizados podem ser matéria-primas, horas trabalhadas, valor investido para ser comparado com os resultados obtidos. Né? Na engenharia, na engenharia da engenharia de produção e também na administração, nós temos estudos de tempos e movimentos. O estudo de tempo e movimentos nos fornece todas as condições que nós precisamos para saber se a produtividade está de acordo com aquilo que nós esperamos. É um estudo também que ele é feito em outros momentos, mas o estudo de tempos e movimentos, ele é fundamental para nós traduzirmos aquilo que nós esperamos. Bom, final do módulo. Parabéns por ter terminado o módulo 1, que deu a base conceitual e comportamental para uma boa implementação para gerir seus negócios, valorizando as orientações da gestão da qualidade. Parabéns a você também, que busca aprofundamento dos conhecimentos da qualidade para sua formação acadêmica ou para ampliar conhecimentos para a validação de sua vida profissional. Todas as ações do processos gerenciais buscam conformidade para atender ao mercado, à sociedade, à legislação e manter-se competitivo. Ou seja, e precisam buscar permanentemente essa conformidade para atender ao mercado. E a melhoria contínua, a busca pela maior produtividade deverá orientar os processos para aumentar a lucratividade na utilização dos recursos e em sua transformação. Nesse módulo 1, nós fizemos esse apanhado geral para a partir daí nós irmos detalhando. Bom, feito isso, podemos ir para o módulo 2, né? Que nós vamos aprofundar um pouquinho mais esses conceitos que nós trabalhamos. Então lá, após envolvimento com os princípios da engenharia da qualidade e sua importância na formação e aplicação das organizações, podemos avançar mais um pouco e compreender o processo histórico da qualidade, a evolução dos conceitos de acordo com a própria evolução da humanidade e sua aplicação. Temos um encontro marcado no próximo módulo, ok? Até lá!